Olá, a Ana Pique, escutei outro dia num programa da TV Mundo Maior e anotei. Convicção é a maior inimiga da verdade, pois você não raciocina sobre ela. Já escutou uma vez isso, Edson? Ela pergunta. Eu acho que eu escutei e faz parte de uma palestra que eu tenho, Convicções. Olha aí. De Almeida, meu nome é Alexandre e concordo com o entrevistado. Quem ouviu sem preconceito entendeu perfeitamente o que ele disse. Jorge Luiz Mendes, no livro Nosso Lar, André Luiz narra sobre o que ele vê, como se fosse a primeira vez. Tudo para ele é novidade. Como explicar isso, sendo que já encarnamos várias vezes? Ele não deveria lembrar quando chegasse lá? Pode ser que tenha sido a primeira vez que ele tenha visto, né? Ou a consciência dele tenha imaginado daquela forma. / TV Mundo Maior. Você tinha um comentário a fazer? Eu tinha, dentro dessa questão da aflição que eu falei, Cláudio, de pessoas que disputam o campeonato de aflição, né? De sofrimento. E é bastante, hein? Aí no meio espírita se convencionou de falar em karma. Que não tem nada a ver com karma não é uma palavra que está no meio espírita, ela não está nos livros do Kardec. Kardec em nenhum momento fala em karma. Aliás, nem fala em lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma dedução que a gente tem, baseado nas várias outras leis que são apresentadas, tá certo? Então a gente vê, por exemplo, espíritas achando que você tem que sofrer mesmo as consequências. Vou dar um exemplo simples aqui. Imagine uma senhora, uma pessoa que case com uma pessoa lá, Cláudio, que são felizes durante o período, de repente o marido começa a beber. Tá? Como é uma situação que eu já vivenciei, que eu já tive que conversar com a pessoa sobre isso. Tá. O cara começa a beber, aí ele se vicia, ele começa a bater nela, começa a agredir os filhos, perde o emprego, vira um traste na vida da pessoa. Aí a pessoa vai procurar ajuda, ela ouve que aquilo é um karma dela que ela tem que aguentar. Porque se ela não aguentar, é capaz do marido na próxima vir bêbado e ainda vir a sogra bêbada junto, entendeu? Quer dizer, olha o nível que chega a ideia das pessoas sobre essa questão. Quem disse que essa pessoa tem que sofrer isso? Aonde que está escrito isso? Que é um problema dela. O problema é do outro, que se entregou para as drogas, que se entregou para a bebida. Ela é um espírito que está ali equilibrado, tentando manter a situação do lar, tá certo? Ela vai sofrer as consequências disso? Uma vez me perguntaram, o que eu faço então? Eu falei, olha, você tem que sofrer as consequências até o momento que você aguente. Se você está aguentando isso com sabedoria, se você está aguentando isso porque você sabe que você é o espírito mais equilibrado, que você precisa ajudar o outro, mas isso não está te criando nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, vá à luta. Mas com essa consciência. Agora, se isso está te derrotando, se você está se sentindo sofrer, se você está se magoando com a situação, se você está se colocando como um espírito numa situação inferior, aí você vai arcar com as consequências disso também. E não adianta querer jogar a culpa no outro, não. É verdade. Pelo WhatsApp, bom dia, pessoal. Obrigado pelos esclarecimentos. É a Rosa Darduini, aqui de São Paulo, 38. Capital. Então, Edson, você está falando dessa questão da aflição do outro. Isso é muito comum, eu diria que até uma crença de família. A pessoa se sentir culpada pelo outro, pelo vício, pelo... Ah, não, ele é assim mesmo, mas eu também sou culpado ou culpada. Isso entra na questão das aflições, né? Não é para ser assim, né? Não. Pensar dessa maneira. Não, o conceito da aflição é para você se mover e não para você se acomodar, né? Teve uma vez, Cláudio, que eu terminei uma palestra lá no centro e aí uma senhora veio me procurar, ela estava com o olho roxo, tá? Já pode imaginar o que é, né? Ela foi agredida pelo filho e o filho era usuário de droga. Imagine uma mãe numa situação dessa, Cláudio. Que tipo de aflição é esse? Né? De uma mãe sofrer as consequências de ter um filho que se entregou para droga e esse filho virar agressivo ao ponto de ela estar com o olho roxo. E ela queria saber o que eu aconselhava para ela. Eu peguei e falei, olha, você tem que procurar se proteger. Você vai ter que, infelizmente, denunciar teu filho. Ela ficou horrorizada. Como muita gente que deve estar me ouvindo deve estar horrorizado, tá certo? Por eu ter falado isso para ela. Mas eu falaria o quê? Uma mãe que tem um filho que está agredindo, né? Ela tem que se procurar se defender. Hoje, o que é que nós temos em termos de lei para defender as pessoas? Vai achar que os espíritos vão proteger, é isso? Acha que os espíritos vão lá e vão dar um jeito no filho? Se o filho enveredou por esse caminho? Infelizmente, não. Sabe o que aconteceu depois, Cláudio? Ele empurrou ela da escada e ela quebrou a perna.
Mas você sabe que tem casa espírita que fala, não, isso aí é o karma, você tem que perdoar, e a pessoa continua ali sendo violentada. Para quem está do lado de fora é fácil falar, né? É isso aí, aguenta aí. Mas peraí, quem está sofrendo as consequências? Não é assim não. De novo, a aflição vem por uma necessidade. Não é de você pagar, de você ficar ali sofrendo com a aflição. A aflição vem para você se despertar para alguma coisa. E aí tem níveis de aflição também, tá certo, Cláudio? Esse, por exemplo, dessa mãe que passou essa situação, e eu ficava tentando me imaginar na situação dela. Puxa, deve ser uma coisa assim, sabe, destrutiva mesmo, né? Você vivenciar uma coisa dessa. Terrível. Mas, infelizmente, você tem que pensar do lado, vamos dizer, do próprio ensinamento espírita, né? Os filhos são filhos eternos, Cláudio? Essa é uma questão que a gente tem que fazer. Os meus filhos de hoje, eles vão ser sempre meus filhos? Não. Não, porque a gente não sabe. Ele pode ter sido meu avô, pode ter sido um esposo, pode ter sido marido, pode ter sido, sei lá, avó. Provavelmente vai ser seu pai, seu irmão. Pode ser. Então são processos em que a gente vai trocando aí, tá certo? Então você não pode achar que você vai ser mãe eterna ou pai eterno das pessoas, né? E há os aprendizados necessários para cada um, infelizmente. E a gente tem que se inserir de acordo com as leis que nós estamos vivendo aqui na matéria, né? Não adianta você querer esperar que a espiritualidade vai resolver os seus problemas, que não é assim que funciona. Se a gente está aqui, nós temos que resolvê-los. Para isso que nós reencarnamos, senão a gente ficaríamos no plano espiritual, entendeu? Sim. Tem uma pergunta aqui, Edson, pelo facebook.com/TV Mundo Maior, da Luciana Martins. Ela diz o seguinte: por que a gente chega a amar uma pessoa, mesmo sendo ignorada por ela e mesmo sofrendo, ama? Se eu tivesse que ser direto, e aí a Luciana, peço desculpas se eu vou ser direto, falta desamor, desamor. Você precisa aprender a se amar. No dia que você aprender a se amar de fato, aí você vai amar o outro no seu devido tempo, né, e na sua devida proporção. Esse tipo de amor, onde você dedica ao outro e o outro não te dá nenhum tipo de retorno, é uma busca de um sofrimento desnecessário. Aprenda a se amar que você vai ver só como as coisas mudam. Porque às vezes a carência faz com que a gente... meu pai tinha uma colocação, né? Curva de rio, né? E você vai pegando toda a tranqueira ali. E tem um detalhe, viu, Luciana? Você não pode esquecer que você é um espírito, tá? E como espírito, o amor ele é universal, ele não é dedicado a um exclusivo. Tá certo? Tem que pensar nisso também. Como espírito, você ama de forma indistinta, não simplesmente específica. Né? Tem que pensar nisso, tá? A Terezinha Esperandio diz: Edson e Cláudio, bom dia. Você precisa ouvir a música Há que se crer, do coral Vozes do Caminho, que é lá do Gembe, né? E também não concordo que precisamos sofrer. Beijos aí, Terezinha. A Laíde Ana Silva do Tucuruvi, bom dia, Cláudio e Edson. Concordo com o Edson, essa história de ruim com ele e pior sem ele, em nome de um karma, já era. Que muita gente acredita nisso. Sim. Né? Tem que ficar com ele, se não tiver com ele, pior. É assim, Cláudio, a ideia do karma é a ideia do karma, que como é colocado no movimento espírita, é de inanição, é da pessoa não se mover, entendeu? É dela aceitar passivamente. Quando não é isso. Você não está aqui para aceitar passivamente as coisas, você está aqui para se transformar, para aquilo fazer com que você se mova, entende? Sim. A Mônica Caeté diz o seguinte, ela vê em algumas palestras a seguinte citação: a dor é uma bênção e o sofrimento é elevação para Deus. Ela pergunta por que ainda insiste em dizer isso. Porque as pessoas não estudam, só por isso. A dor é uma bênção a partir do momento que você se move. Ela passa a ser algo ruim quando você aceita de forma karmática, como muita gente aí faz, né? E você, ao invés de você se desenvolver e evoluir, vai ficar trazendo para você sentimentos que vão te atrapalhar ao invés de te ajudar, entendeu? A pessoa acha que com a dor, Cláudio, ela vai alcançar lá uma suíte presidencial no nosso lar. De tanto que sofreu. Quando na verdade ela vai ficar por aqui mesmo, entendeu? Porque ela não se desenvolveu. É isso. Ela não se mexeu. Eu questiono essa coisa aí de a dor é uma bênção. Acho que não tem nada a ver. Todas as aflições, a gente sempre tem que aprender algo com ela. Claro. É isso mesmo. Claro, senão não viria.
E outra coisa, Cláudio, quando você tem um conhecimento espírita, você começa a olhar as lições de forma diferente. Eu costumo dizer para os alunos, né? A gente costuma fazer questionários lá nos nossos cursos. Aí você pega o aluno que entrou no Básico 1, por exemplo, ele tem um tipo de ideia. Quando ele chega lá no Mediúnico 1, você faz as mesmas perguntas, ele fala, puxa, você vai falar assim, a tua vida mudou, ou seja, aquelas coisas que te trouxeram, que o sofrimento que te trouxe para a casa espírita mudou? Ele fala, não, continua a mesma coisa. Mas o que é que mudou então? A minha forma de enxergá-lo. Quer dizer, aquilo antes me afligia de tal forma que eu não encontrava um caminho. Hoje, eu sei que isso eu sei qual é o caminho, entende? Então eu sei suportar isso de uma maneira diferente. Quer dizer, olha que interessante, é uma visão, outra visão. É uma visão diferente que você tem das coisas, porque as pessoas acham que o espírita, por exemplo, não tem problemas. Ah, o cara lá é presidente de um centro espírita, ele deve ter uma proteção maravilhosa e não tem problema nenhum. Pelo contrário, somos os que mais tem, entendeu? É a forma como você encara que te faz diferente, só isso. Que aí o conhecimento espírita claro. Faz com que a gente encare de outra então, situação. Cláudio, por que a gente tem o conhecimento espírita? Para continuar sendo os mesmos e tendo as ideias religiosas, aquela que nos trava, aquelas ideias de que faz você ficar ali num processo de lamentação eterna? Não é para isso. É. Tá certo? Luiz Carlos.